Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Vivo hoje livre de pecado, vivo as promessas dos milagres. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Me dá vitória nessa hora. Me dá vitória nessa hora. Se o sol se pôr e a noite chegar,
abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Graças e paz, meus amados, eu saúdo você com a paz e com a gloriosa presença
de Jesus Cristo. Antes de nós meditarmos na palavra desta noite, eu queria te lembrar que nós estamos aí no propósito que nós chamamos clamor da quarta vigília. Nós estamos desde o dia 22 de março e vamos até no dia 30 de abril, estarmos como igreja orando durante a quarta vigília, que é de 3 da manhã às 6 da manhã. Por que esse clamor da quarta vigília? Nós estamos aí clamando a Deus para que Ele venha interromper, para que Ele venha sarar as nações desta enfermidade do coronavírus. Então, você que tem acordado de madrugada, continue orando e nós vamos encerrar esse clamor no dia 30 de abril, tá bom? Então, vamos continuar firme nesse clamor da quarta vigília. Meus amados, nesta noite eu queria falar com você sobre como andar sobre as águas. Sabemos que nos momentos de dificuldade nós comparamos a nossa vida com uma tempestade. E sabemos que a Bíblia Sagrada nos apresenta, nos mostra Jesus como aquele capaz de satisfazer a fome mais aguda do ser humano e nos socorrer nos desesperos mais profundos. E eu queria nesta noite passar alguns princípios espirituais para você. Porque os princípios espirituais, eles funcionam como âncora para aquele coração conturbado. Quantas pessoas não estão vivendo uma tempestade e justamente o seu coração conturbado faz com que essas pessoas não sabem para onde vão. Elas ficam perdidas, elas ficam sendo jogadas para lá e para cá em função das suas emoções. Mas quando nós olhamos para os princípios espirituais, esses princípios eles funcionam como âncoras, eles acabam ancorando a nossa vida em princípios, em ensinamentos que vão nos permitir a suportar e ficarmos no mesmo lugar e vivermos as mesmas situações antes da tempestade. Porque se nós não tivermos âncoras, a tendência é que a tempestade leve o nosso barco em alguma rocha e nós venhamos a naufragar. E eu queria te dizer que o próprio Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Então, quando nós pensamos num coração conturbado, nós pensamos naquele que pode realmente acalmar esse coração. E hoje, através de 2 milagres das Escrituras, eu quero extrair princípios importantes para a vida em tempos de adversidade. Nós não podemos deixar de falar sobre tudo isso que nós estamos vivendo. É um tema muito atual. Nós vivemos nesse momento da pandemia do coronavírus e por mais que a gente não queira falar, isso está no nosso dia a dia e isso tem trazido tribulações enormes para a vida de muitas pessoas. Mas nós precisamos entender também que mesmo antes do coronavírus e até mesmo durante esse processo que nós estamos vivendo, tem pessoas em tempestades muito maiores, que talvez não esteja nem se atentando para o que nós estamos passando agora. Tamanha é a tempestade que ela está vivendo na sua vida pessoal. E através de 2 milagres, eu quero apresentar alguns princípios, ensinamentos que nós precisamos ter diante de momentos difíceis. A partir da multiplicação dos pães e dos peixes, eu queria apresentar 3 princípios para você. 3 princípios que vão ajudar a você entender que Jesus é capaz de satisfazer a fome mais aguda do ser humano. O ser humano, ele tem no interior do seu ser necessidades básicas. E a fome
é uma expressão ou é um termo que qualifica muitas necessidades do ser humano, não só a necessidade do alimento, não só a necessidade de ter uma refeição todos os dias. A fome também, ela está presente nos seus sentimentos, nas necessidades de carinho, nas necessidades de reconhecimento. E nós podemos falar que a multiplicação dos pães e dos peixes trata exatamente sobre isso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 14. Nós vamos ler do verso 13 até o 21, mas no primeiro momento do 13 até o 15, que diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas as aldeias, comprem para si o que comer. Meus amados, aqui nós vemos uma história, nós vemos um milagre que Jesus opera, quando ele sai com seus discípulos para descansar, mas aonde eles chegaram, ali havia uma multidão esperando. Esse milagre está narrado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles narram este milagre. E é interessante que, em determinado momento, os discípulos falam para Jesus despedir aquela multidão, porque eles estavam num lugar deserto e ali eles precisavam buscar alimento. E é interessante que eu quero ligar esse milagre, o milagre dos pães e dos peixes, aos princípios ligados à fome mais aguda do ser humano. E nós sabemos que essa fome mais aguda está diretamente ligada às suas necessidades. Eu e você temos necessidades. Nós temos necessidades diariamente, como pessoa, como indivíduo, como seres humanos. Não só a necessidade do alimento, mas também necessidades emocionais, de carinho, de atenção, de reconhecimento. E é interessante que, olhando para esse texto, nós lemos até o versículo 15, lendo agora o 16, 17 e 18, diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, porque os discípulos estavam pedindo para despedir a multidão. Dá-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. Meus amados, nós sabemos que os outros evangelhos, o evangelho de João, por exemplo, narra que Filipe, ele pergunta a Jesus se 200 denários seriam suficientes para saciar aquela multidão. Ele, de certa forma, afirma que nem 200 denários daria para dar um pedacinho de pão para cada um. E o primeiro princípio que eu queria dizer para você nesta noite, se você quer realmente andar sobre a tempestade, é dizer que o ser humano ele é incapaz, de suprir as fomes mais agudas do seu interior. Ninguém consegue suprir as suas necessidades, as fomes mais agudas, os momentos de maiores necessidades. Todos nós, eu e você, temos necessidades. Lá dentro de nós falta alguma coisa, e no caso dessa multidão, era o próprio alimento. Mas o tamanho do desafio era muito maior do que a capacidade dos discípulos. E eles já levam o problema: Jesus, nós não damos conta. Isso acontece comigo e com você, meu querido. Não fique frustrado porque você não está dando conta de suprir uma necessidade que você tem. O ser humano ele é incapaz de suprir as fomes mais agudas do seu interior. Nós temos fome em tantas áreas: relacional, emocional, espiritual, não só física, mas quantas
necessidades nós temos. Você talvez esteja sofrendo porque tem uma necessidade sua que nunca foi suprida. E talvez você se culpe por isso, ou talvez você culpe outras pessoas, mas o ser humano, ele é incapaz de suprir as necessidades do interior, do seu interior, necessidades profundas e agudas. Jesus, ele disse para aqueles homens para trazer o que eles tinham. Não tinham muito, somente 5 pães e 2 peixes. E é interessante que eles trouxeram. E diz o texto, no versículo 19, que Jesus manda a multidão se assentar sobre a relva, e tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou, e depois partindo os deu aos discípulos, e estes às multidões. O segundo princípio que nós aprendemos aqui, que a fé comunitária manifesta o poder supridor de Deus. A fé comunitária manifesta o poder supridor de Deus. O homem sozinho, ele não pode suprir a necessidade mais aguda da alma, do ser humano. Mas quando nós estamos debaixo de uma fé aonde Jesus Cristo é aquele que nos dá princípio, aonde Jesus Cristo é aquele que abençoa as nossas ações, aonde homens e mulheres vivem debaixo do temor e da orientação de Jesus Cristo, essa fé comunitária, ela realmente é capaz de manifestar o poder supridor de Deus. Você que está com grandes necessidades interior, meu querido, saiba de uma coisa: procure pessoas que possam estar contigo, que possam te abraçar, que possam cuidar de você debaixo da orientação de Deus. Jesus abençoou aqueles pães e aqueles peixes, abençoou o pouco que tinha, deu aos seus discípulos, e esse deu à multidão. E ali nós vimos acontecer um grande milagre, porque a fé comunitária, a fé das pessoas, a fé que nós trabalhamos juntos, manifesta o poder supridor de Deus. Não ande sozinho, não ande sozinha, ande com pessoas que possam repartir aquilo que Jesus tem dado a elas, e foi o que aconteceu. Jesus abençoou o pouco que eles tinham, e deu aos seus discípulos, e aí a multidão sentou ali, 50 e 50, 100 e 100, e os discípulos foram dando, foram entregando, e o milagre começou a acontecer. Nós vimos que a partir desse momento, os pães e os peixes começaram a multiplicar. A partir desse momento, começou ao milagre de saciar a necessidade daquela multidão. Você está entendendo isso? Deixa de querer andar sozinho, deixa de querer andar sozinha. Pare de insistir, de querer resolver o seu problema com a sua própria força. Procure pessoas que possam andar contigo, que vai partilhar com você aquilo que tem recebido de Jesus. Uma fé comunitária não é uma fé religiosa, não é uma fé onde você entra numa igreja, sai de uma igreja, não se relaciona com ninguém, não compartilha o seu problema com ninguém, não compartilha a sua fome com ninguém, não compartilha a sua necessidade com ninguém. Você está entendendo? Quer experimentar o poder de uma fé comunitária? Ande com pessoas que compartilhe ou que partilhe aquilo que tem recebido do Senhor. O terceiro princípio é que o poder supridor de Deus, ele é universal e continua oferecido a todos até o dia de hoje. É a marca de uma fé viva. O poder supridor de Deus é a marca de uma fé viva. No versículo 20, diz assim: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram,
recolheram ainda 12 cestos. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Meus amados, 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vai dar aí uma faixa aí, pelo menos, de 20.000, 30.000 pessoas, porque se havia algo que era abundante naquela época, era criança. As famílias eram grandes. As mulheres eram muitas também. E é interessante que diz que todos comeram fartamente, eles se fartaram. Felipe havia dito para Jesus, quando Jesus falou para que eles mesmos dessem o que comer, ele falou: Jesus, se eu gastar 200 denários, não vai dar nem para dar um pedacinho para cada um. Porque o homem, quando tenta suprir alguma coisa, ele é deficitário, ele é ineficiente. Mas quando Jesus realmente manifesta a sua graça, manifesta o seu poder, algo novo acontece. Há um suprimento pleno. E diz que todos se fartaram. E ainda, eles recolheram 12 cestos cheios de pães e peixes. Sabe o que isso significa, meu querido? Tinham 12 discípulos. Cada um pegou o seu balaio. E eles botaram no barco, com certeza, para voltarem para o outro lado do lago. E quando eu olho esses 12 cestos, eu fico pensando qual o significado, qual o princípio espiritual que isso nos ensina. Nós sabemos muito bem que o número 12 tribos, 12 discípulos, eles se referem à universalidade da ação de Deus, à universalidade do alcance de Deus. E cada um discípulo sai agora com um cesto cheio. Isso significa que o poder supridor de Deus dentro desse milagre não parou ali naquele momento, não foi só para aquele momento da história. Esse poder supridor de Deus, ele é universal e está disponível para você hoje, através daqueles discípulos, daqueles homens. A manifestação do poder de Deus, a partilha dos milagres de Deus, as partilhas dos princípios de Deus, faz parte da igreja do Senhor até o dia de hoje. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de templo. Eu não estou falando de um lugar bonito que você vai lá, faz alguma coisa, sai e acha que está tudo resolvido. Talvez você vá e faz um sacrifício e acha que está tudo resolvido. Não. Nós estamos falando de princípio. Nós estamos falando de princípios que regem a nossa vida. Não adianta você continuar com a sua fome interna. Você precisa entender que Jesus Cristo é aquele que é capaz de suprir a necessidade mais aguda do ser humano. Qual é a sua necessidade hoje? O que você gostaria que acontecesse diferente? O que precisa acontecer na sua vida para saciar o teu ser? O que precisa acontecer? Você certamente hoje pode ter uma necessidade muito profunda, algo que está faltando em você há muito tempo. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amado. O poder supridor de Deus é universal e está disponível para você hoje, agora. Procure pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando? Procurem pessoas que saibam partilhar com você os princípios da fé. Quando nós olhamos para esses 12 cestos, significa que o milagre que aconteceu há 2000 anos atrás, para aquela multidão,
aonde Jesus supriu a fome daquela multidão. Ele está disponível para você. Agora você tem que tomar uma atitude. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa ir ao encontro de homens e mulheres que possam partilhar das bênçãos de Jesus, que possam partilhar da palavra de Jesus, da experiência de Jesus. E os discípulos tinham muito. Mas, meus amados, nós vimos aqui 3 princípios que estão ligados à fome mais interna do ser humano. O ser humano não pode suprir as fomes mais agudas do seu ser. A fé comunitária manifesta o poder supridor de Deus, e o poder de supridor de Deus é universal e está disponível para você hoje. E esse poder supridor de Deus é a marca de uma fé viva. Agora, quando nós olhamos para a expressão que Jesus é capaz de nos socorrer no desespero mais profundo, nós vamos agora para o segundo milagre. Nós vamos para um milagre onde Jesus anda sobre o mar, que está ainda em Mateus capítulo 14, e eu vou ler o 22 e o 23. Logo depois da multiplicação dos pães, Jesus coloca os seus discípulos para que eles estejam indo para o outro lado. Diz assim, Mateus 14, 22, nós vamos ler até o 33, mas agora eu vou ler só o 22 e 23. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Depois do milagre da multiplicação dos pães e peixes, eu entendo, o texto não fala, que cada discípulo pegou um cesto repleto de pães e peixes, colocou no barco, e aquilo era o símbolo, era o memorial, que aquele milagre que Jesus fizera naquele lugar, estaria sendo repetido por toda a nova aliança. Inclusive, é repetido até que Jesus volte. É o que supre o interior do ser humano. Então, aqueles 12 cestos era esse símbolo. Mas agora eles estão indo para o outro lado. E Jesus está despedindo as multidões. E diz que caindo a tarde, Jesus estava lá no monte, sozinho, orando. E é interessante, meus amados, quem conhece o mar da Galileia, sabe que ao entardecer, no pôr do sol, você olha aquela água, parece algo muito sereno. É uma tranquilidade que você nem acredita que naquele lugar possa ter uma tempestade. E eu creio que era esse o cenário que Jesus contemplava, e esse o cenário que os discípulos viram quando eles saíram para navegar. Mas, ligado a esse texto, eu quero passar alguns princípios ligados ao desespero mais profundo do ser humano, que são a tempestade da vida. As tempestades da vida não têm nada a ver com as necessidades internas do ser humano. Porque você pode estar com muitas necessidades, coisas que te acompanham há muito tempo, necessidades que não estão supridas, ou você está plenamente suprido, ou você está vivendo um momento muito bom, mas a tempestade é aquele momento circunstancial que acontece na sua vida que você não espera, como os discípulos não esperavam. Eles embarcaram, provavelmente cada um com seus cestos, alegres demais, porque eles presenciaram um milagre. Eles deveriam estar conversando entre eles, cantando, louvando e dizendo: olha, vocês viram? 5 pães e 2 peixes. Aquela multidão. E Jesus, o mestre,
ora, agradece. E nós fomos entregando e não acabava. E ainda sobraram esses cestos. Olha, eu peguei o meu, você pegou o seu. Nós vamos agora partilhar desse suprimento por onde nós passarmos. Mas é interessante, meu querido, que de repente veio uma tempestade. Versículo 24 até o 26 diz assim: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Meus amados, se nós olharmos principalmente todas as narrativas, João, e aqui, diz que ao cair da tarde, Jesus foi no monte e eles embarcaram. Ao cair da tarde, seria mais ou menos 6 horas o início da primeira vigília. A primeira vigília acontece de 6 às 9, a segunda de 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite às 3. Jesus foi ter com ele na 4ª vigília, talvez 4 da manhã, 5 da manhã. E aí nós podemos perguntar, mas por que Jesus demorou tanto? Quando nós olhamos e vemos o texto falar que eles estavam sendo açoitados, eles estavam agora vivendo um momento de turbulência. Tudo para eles parecia que estava bem, mas de repente veio uma turbulência, ondas que se levantavam, ondas que iam para lá e para cá. E meus queridos, quantas vezes parece que está tudo bem na nossa vida e de repente uma tempestade se levanta. De repente uma tempestade nos coloca à prova. Aqueles homens, eles não eram pessoas que não conheciam a navegação. Ali tinham pescadores profissionais. E aí nós podemos perguntar, por que Jesus ele só foi socorrer aqueles homens na 4ª vigília? Eu entendo aqui um princípio, que as tempestades, elas nos fazem crescer. Toda vez que você e eu passamos por uma tempestade, nós crescemos como pessoa, nós ficamos mais fortes, nós crescemos espiritualmente. Imagina se logo na primeira vigília, Jesus fosse lá e resolvesse esse problema. Eles não teriam tempo de pensar, refletir sobre muitas coisas. Eles não teriam tempo de usar toda a sua energia. Talvez eles falassem assim: Jesus, nós íamos resolver isso, nem precisava o Senhor vir. E muitas vezes é assim, meu querido. Muitas vezes nós precisamos passar um período, fechar um tempo, fechar um ciclo dentro de uma tempestade, para nós aprendermos que necessitamos de algo a mais para sair dessa tempestade. Eles estavam dentro de uma turbulência. E é interessante que a tempestade, ela acontece em nossas vidas para testar o nosso emocional e principalmente a nossa vida espiritual. Na época de Jesus, tinha uma pedra silicosa que era usada para testar metal. Passava-se no ouro e passava-se na prata. E a marca que essa pedra recebia do ouro e da prata determinava o valor do ouro e da prata. E eu quero dizer uma coisa, meus amados: quando nós passamos por uma turbulência, quando nós passamos por um momento difícil, nós temos a oportunidade de deixarmos a nossa marca nesse momento de tempestade. Jesus ele foi socorrer os seus discípulos na 4ª vigília, porque a tempestade da vida precisa nos fazer crescer. A tempestade da vida vai nos obrigar a dar o nosso melhor.
Eu fico imaginando aqueles homens, durante 9 horas, 10 horas, remando, lutando, tentando vencer a tempestade. E quando eles tinham esgotado todos os seus recursos, aí era a hora do milagre acontecer. A tempestade nos faz crescer. E qual é a marca? Qual é a marca que nós deixamos na história quando nós passamos uma tempestade? A pedra silicosa passava no ouro, passava na prata, e dependendo da marca que ficava na pedra, não no metal, determinava o valor do ouro e da prata. E meu querido, dependendo da marca que nós deixamos no momento da tempestade, determina o quão amadurecido espiritualmente eu sou ou não. Por isso que Jesus, ele vai na quarta vigília. Ele vai no tempo certo para Deus intervir. O quinto princípio é que milagres não substituem a confiança em Jesus. Lá no final diz que eles viram Jesus vindo, acharam que era um fantasma, ficaram aterrados. E no versículo 26, 27 e 28 diz assim: e os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhes Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Meus amados, eu quero dizer uma coisa, que o quinto princípio é: milagres não substituem a confiança em Jesus Cristo. Eles já tinham experimentado o milagre tremendo da multiplicação dos pães e peixes. Mas nesse momento, eles confundiram Jesus com um fantasma, eles ficaram com medo, e Jesus, quando se identificou, aí Pedro nos dá uma lição tremenda. Pedro nos dá uma lição de que a confiança em Cristo é o que nos faz andar sobre as águas. Não são os milagres que nós recebemos. Porque os milagres que nós recebemos, muitas vezes, quando vem a tempestade, quando vem aquilo que não espera, aquilo que nós não esperamos, nós acabamos até esquecendo dos milagres. E Jesus diz assim, e Pedro diz assim: manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pedro foi ousado, né? Por que Pedro faz essa observação? Ele podia falar: Jesus, acalma a tempestade, Jesus, vem para o barco, fica aqui com a gente. Mas ele falou assim: não, manda eu ir contigo em cima das águas, eu quero fazer o que tu está fazendo, Jesus. Nós estamos aqui travados, o vento é contrário, nós não saímos do lugar, nós estamos balançando de um lado para o outro, e eu estou vendo o Senhor andar aí com a maior tranquilidade, caminhando, indo em frente, a tempestade não está lhe parando, eu também quero caminhar, eu quero viver dessa forma, no meio da tempestade. E Jesus, ele diz para Pedro: vem, e Pedro, naquele momento, escolheu experimentar o sobrenatural de Deus e caminhar em meio à tempestade. A tempestade estava ali. A tempestade continuava açoitando, mas Pedro agora tira aquele temor de dentro da sua mente, do seu coração, ele olha para Jesus e ele começa a andar por cima da tempestade. Ele começa agora a progredir mesmo em meio à tempestade. Isso nos dá um ensinamento muito grande, que muitas vezes a tempestade que nós vivemos não é em função das circunstâncias, é em função de como eu reajo às circunstâncias, como eu permito que o meu interior fique conturbado. Mas Pedro aqui está nos ensinando
que nós precisamos olhar para Jesus, ousar e dizer: Jesus, eu quero passar pelas tempestades, ouvindo a sua voz e fazendo exatamente aquilo que o Senhor me manda. Por isso que Jesus falou: vem. E foi essa a resposta, e é esse o sexto princípio que eu quero te dizer, que é necessário para quem confia naquele que pode cuidar, pode cuidar do desespero mais profundo da vida do ser humano. E Jesus diz a Pedro: vem, 29, versículo 29. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Meus amados, quando Jesus diz para Pedro: vem, esse termo, quando você olha lá no original bíblico, ele está relacionado o significado de tornar-se conhecido de alguém. Alguém que tem uma fé relacional profunda com Jesus. Você quer andar sobre as águas? Jesus diz para você: vem. Jesus diz para você: vem. E é interessante dizer que andar sobre as águas é dominar as nossas emoções. Eu já falei isso para você. Andar sobre as águas é dominar as nossas emoções. É pacificar as nossas emoções através de um relacionamento profundo com Jesus. É saber que Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa paz. Andar sobre as águas é a libertação da nossa mente, das emoções que trazem conturbação ao nosso coração. Eu quero concluir dizendo que você precisa confiar que Jesus é a resposta de Deus para a sua fome mais aguda e para o seu desespero mais profundo. Ainda há pão para ser distribuído. Hoje ainda há pão para ser distribuído. O poder supridor de Deus está hoje sobre a sua vida. E Jesus está dizendo para você que está vivendo na tempestade. Ele diz para nós, quando vivemos na tempestade: vem, vem, vem para perto de mim. Vem experimentar um relacionamento profundo. E eu quero dizer que Jesus, Ele declarou: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você que nesta noite está com seu coração, está com seu interior com necessidades profundas, está com uma fome interior muito grande. E também por você que está passando uma tempestade. Eu quero orar contigo. Deus amado, nós te louvamos, Senhor, e apresentamos, Pai, esta família na tua presença. Deus, nós cremos, Pai, que o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de provisão, o Senhor é aquele que sacia, Senhor, a fome, ó Pai, as necessidades mais profundas do ser humano. O Senhor é aquele, ó Deus, que faz cessar as tempestades da vida. E eu coloco esta família na tua presença. Eu coloco este homem, esta mulher, eu coloco este jovem, ó Deus, eu coloco esta casa na tua presença, e eu declaro em nome de Jesus que a tua provisão é chegada neste lugar. Eu declaro em nome de Jesus que esta tempestade, ó Deus, vai dar lugar, ó Deus, a emoções controladas, Pai. Ó Deus, essa tempestade será cessada pela presença de Jesus. Deus, o Senhor sabe, Pai, exatamente o que esta família está passando. O Senhor sabe exatamente o que este homem e o que esta mulher estão passando. E nós colocamos, ó Deus, esta demanda, nós colocamos este problema, nós colocamos esta necessidade diante do Senhor. Supra, Senhor. Ó Deus,
coloque pessoas que compartilhem uma fé, Pai, capaz de levar os teus princípios, pessoas que vão ajudar, ó Deus, esta casa, esta família, a encontrar, Senhor, um rumo, uma direção, ó Deus, para sair desse problema, para receber do Senhor o suprimento dos céus. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que toda emoção, ó Deus, que está, ó Deus, descontrolada agora, Pai, está recebendo da Tua paz. Nós ministramos o milagre, nós ministramos que a tempestade está passando, pelo poder que há, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu declaro sobre a sua vida, meu querido, uma semana abençoada. Foi bom nós estarmos aqui juntos. E, em nome de Jesus, que esta semana seja uma semana de você receber dos céus suprimento para toda a sua necessidade. Jesus quer fazer isso. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua casa hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.